So he will speak with this, and then you will share this. Okay? When you speak. Yes. Not live. It will be. That's why it's going to be put on a Facebook. It's okay. Thank you, Margaret. Yep. Bruno, Okay, tem you ready? tradução simultânea? I'm gonna just say welcome. Tem, pra quem não fala português, tem. I'm just gonna say. Ele que tá fazendo. Ready? You ready? Ready. Yes. If anybody needs English interpretation, we have. Okay. All right. Hello, everyone. Please, if you want to listen, you have to put on your headsets. Please. Welcome to the Home of Sustainable Agriculture of the Americas Pavilion, sponsored by our partners, friends, and ICA, and the Ministers of Agriculture of all of the Americas. Thank you for coming. How's it going with COP so far? Whew, a lot. Can you hear me? Well, it's not translating for English, so yeah? Yeah. Okay. Welcome. Thank you very much. This panel is a partnership with JBS, and we are very happy you are with us. I'm going to turn the panel over to Marcelo Brito, who is the moderator. We will get started now. Thank you very much. Obrigado, Margaret. Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Manuel Otero pelo convite por estar aqui. E os demais amigos do ICA, que são parceiros maravilhosos lá do consórcio, têm feito um trabalho fantástico com a gente, principalmente na área de assistência técnica, desenvolvimento de um novo processo de assistência técnica para pequenos produtores da Amazônia. Então eu me sinto em casa aqui no ICA, tá? E nós vamos fazer esse diálogo aqui, né? Não vou chamar de debate, é diálogo com gente do mais alto nível aqui. E todos nós aqui, à sua maneira, todos os dias tem que responder uma pergunta de algum lugar do mundo que vem para a gente sobre a floresta tropical. O que nós estamos fazendo em relação à produção versus conservação de floresta? O que nós estamos fazendo de produção versus preservação de florestas? Geralmente as pessoas perguntam qual que é o impacto no planeta. Eu acho que tem alguém... É. Ana, você consegue nos ouvir, não? Ah, tá ótimo. Daqui um pouco eu te chamo, tá bom? Obrigado. Então a gente tem que responder quais são os impactos da perda florestal para o planeta. E essa é a grande cobrança que nos fazem. O que eu sinto muita falta nesse tipo de diálogo é qual que é o impacto das emissões planetárias sobre a floresta. O que nós estamos assistindo na Amazônia hoje, principalmente no oeste da Amazônia, onde em algumas regiões nós estamos no 3º ano seguido em emergência climática, é o impacto das mudanças climáticas advindo de um processo de emissões que não se reduz, apesar de todos esses esforços que a gente tem feito, não se reduz e começa a impactar até por a questão dos oceanos. Eu estou vendo aqui especialistas na minha frente. Então, assim, ótimo, o Brasil tem a responsabilidade, o dever de preservar a floresta, de conservar a floresta, mais do que isso, de restaurar áreas degradadas das diversas formas possíveis dentro daquilo que a gente chama de agropecuária regenerativa. Mas a gente precisa encontrar qual que é esse ponto de equilíbrio para que também tenhamos a ajuda do resto do mundo a contribuir com esse país, que é um dos 10 maiores produtores de alimento. O Brasil é o 5º maior em área plantada, é o 4º maior em produção e é o 3º maior em exportação no âmbito global. Mas é muito grande em carne, soja, milho, algodão, suco laranja, café e assim por diante. Então eu queria começar esse nosso bate-papo, esse diálogo, falando com a representante internacional nessa mesa, Nathalie. Eu acho importante a gente começar com a sua visão, porque você já sabe qual que é as respostas que a gente tem que dar aqui no Brasil. Como você, que tem essa inter-relação
com vários players no mundo inteiro, enxerga o papel de vocês na contribuição nesse processo de transformação da produção pecuária, da produção agrícola na Amazônia. Obrigado, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Obrigada. Sim, eu acho que a opinião da minha ONG norte-americana é que todo mundo tem responsabilidade para proteger os recursos naturais, porque são recursos de todo mundo, e também porque o Brasil tem um papel muito importante no mundo na produção pecuária. Todo mundo tem responsabilidade de diminuir suas próprias emissões de gases de efeito estufa e de investir e ajudar o Brasil a conservar seus recursos. E tem vários fundos e anúncios nessa conferência, fundos internacionais. Estamos aqui, essa cópia é cópia enfocada em finanças e procurar fundos para proteger os recursos que todo mundo precisa preservar. Você, representante de uma ONG de longo alcance, né, seus braços estão por vários locais. Você acha que a discussão entre uma ONG e o setor privado amadureceu? Você encontra hoje mais campo de conversa, de negociação, de mudanças? Você enxerga isso hoje melhor do que há 10 anos atrás? Sim, acho que sim. Minha ONG especificamente, para nós é muito importante trabalhar junto com todos os stakeholders, os players do mercado, e para nós é muito importante entender as necessidades do mercado, do produtor, de todos os atores, para entender onde tem lacunas, onde a gente pode ajudar eles em termos de pesquisa, ferramentas, outra coisa, e comunicar a situação no campo às instituições internacionais e ao mercado internacional também. Muito obrigado. Eu vou continuar no campo aqui das ONGs, mas vou passar para uma agora de pesquisa, o IPAN. André, tudo bem, André? Dá para ouvir? Dá para ouvir, maravilha. Manda. André, eu quero começar primeiro. O IPAN tem feito estudos muito precisos, muito amplos no Cerrado brasileiro, alguns já com quase 20 anos de duração, até um pouco mais de 20 anos de duração, medindo o impacto aí de mudanças climáticas no solo, na estruturação da produção e seus impactos. Vamos começar por aí. Me fala um pouco primeiro dos impactos, da preocupação. Depois a gente vai falar um pouco sobre soluções. Bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado aos organizadores. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu acho que é pertinente a absolutamente todos os habitantes humanos e também não humanos do planeta. Marcelo, obrigado pela pergunta. O que a gente tem feito, Marcelo, é tentar entender exatamente. Aliás, o IPAN foi criado sobre uma premissa de tentar entender como é que o homem pode se relacionar bem com a natureza, de uma maneira mais ampla. E, mais especificamente, a gente tem estudado essa relação entre a conservação de florestas no Cerrado e na Amazônia e a agricultura, a pecuária, como que isso pode, enfim, ao invés de serem atividades concorrentes, como que elas podem ser complementares. Essa é uma das premissas básicas do nosso trabalho. E o que a gente tem descoberto, infelizmente, aqui vai um pouco de má notícia, é que o aumento de temperatura já está causando impactos na produção. Tá? A gente fala em torno de, para cada grau centígrado de aumento de temperatura, a soja perde, Ludmila, entre 5% e 6% de produtividade, o milho perde aí em torno de 8% de produtividade. E nós já temos lugares na Amazônia onde a gente já detectou 4, 5, 6 graus de aumento de temperatura, ou seja, em algumas regiões essas atividades começam a ser inviáveis. Então tem-se um desafio daqui para frente, a gente logo mais vamos poder conversar sobre isso, para ver quais são as formas, os mecanismos, as estratégias para a gente mitigar esse processo. O que a gente está vendo hoje é uma aceleração
adaptação muito grande, há mudanças de hábitos dos produtores. Eu vou citar aqui alguns exemplos. No estado do Mato Grosso, que é um grande produtor, acho que talvez seja o maior produtor de grãos e de carne do Brasil, a gente, né, tem um dito no estado do Mato Grosso, que é o dia 28 de outubro, é o dia de plantar a soja. Por quê? Porque logo em seguida chove, ou seja, planta-se. Importante lembrar apenas que 90% da agricultura brasileira não é irrigada, especialmente a grande agricultura. Então, quando né, o agricultor trabalha muito com previsibilidade, então ele planta no dia 28, mas não chove, ele tem que plantar de novo e não chove. Há relatos de agricultores que tiveram que plantar 4, 5, 6 vezes até que a chuva chegue. O lucro da produção vai em diesel, em semente e em fertilizantes. Então tem uma equação que a gente está vendo agora com o aumento de temperatura que não fecha. Mas a gente tem caminhos. Eu vou deixar para a gente continuar mais adiante. Então, vocês também fazem parte de um projeto, salvo engano, chama Galo, né? Então você podia fazer a tradução dessas letras Galo aí para a gente, o que é que significa e o que preconiza nesse trabalho. Muito, muito legal, Marcelo. O Galo é Global Assessment from Local Observations. Então, a gente observa, tá, para perceber qual é o impacto global localmente. Então, mudança climática aquece o clima e esse aquecimento causa problemas específicos localmente. Então, a gente está tentando entender esses fenômenos. Como eu falei, a gente já começa a perceber que o aumento de temperatura está influenciando a atividade. Agora, vamos olhar o outro lado da moeda. Tá? A gente também percebe que propriedades rurais de muitos tamanhos diferentes, que têm um percentual maior de florestas ou de vegetação nativa, elas têm uma produtividade maior, tem uma correlação entre cobertura vegetal nativa na propriedade e produtividade. Isso já dá uma pista para a gente de que as florestas e a vegetação nativa são um fator de produção e não um obstáculo à produção. Aí que eu acho que tem uma mudança de paradigma, Marcelo, tá? Então, esse é uma linha de trabalho desse grupo Galo. Tá aqui a Ludmila Hatz, que é a líder desse programa. Nós temos aí um conjunto de pesquisadores entre o IPAM e o Woodwell Climate Research Center dos Estados Unidos que estão trabalhando dentro desse programa. E a hipótese desse programa é que a agricultura do futuro, a produção de alimentos do futuro, precisa de floresta, precisa de vegetação nativa. Essas atividades ou esses tipos de uso do solo não são concorrentes, como a visão que nos trouxe até aqui. Daqui para o futuro, nós temos que encontrar a maneira de compatibilizar a conservação ambiental com a produção de maneira que ambas sejam maximizadas. Então, esse é o objetivo do Galo. É um programa que nasceu há um ano e pouco atrás, não é isso, Ludmila? Ele está sendo financiado por um coletivo de entidades, inclusive empresas como a Bayer, por exemplo, que é uma financiadora desse programa, porque é do interesse de companhias ligadas ao agro entender essa dinâmica e como que vão ser os produtos, os serviços, os equipamentos do futuro, né? Uma vez conversando com o pessoal da Bayer, foi interessante, eles disseram, olha, a gente faz a pesquisa hoje para lançar o produto daqui a 10 anos, então eu tenho que imaginar como vai ser a realidade do futuro para eu começar a desenhar a tecnologia do futuro. E é um pouco isso que a gente está tentando fazer, modelando hoje, imaginando como será o futuro, para que essa agricultura e a nossa pecuária, ao contrário, ao invés de perder espaço e produtividade, ela ganhe produtividade e espaço, porque é isso que o planeta precisa e é um dos papéis que o Brasil tem a desempenhar no planeta. Obrigado, André. Pegando futuro, eu vou para você, Lege. Quando a gente olha, por exemplo, o plano chinês para a soja para os próximos 10 anos, eles estimam um consumo estático, sem grandes crescimentos. Tudo bem que é um consumo na faixa de 100 milhões de toneladas ano, não é pouca coisa, mas não tem previsão de crescimento para a soja. Para a carne é o contrário. Eu não lembro o percentual, Fernando, mas é entre 4% e 6% ao ano, né, que eles preveem, se eu não me engano. Isso é de crescimento anual sobre as exportações de carne para um país que hoje consome mais de 40% das nossas exportações, para uma região que consome mais de 55% das nossas exportações, justamente aqueles 11 ali do APAC, né, 5 bilhões de habitantes, mais do que a somatória do resto do mundo em 3. Você representa aqui a maior empresa do setor, você tem dezenas de milhares de fornecedores no Brasil. Começa explicando para a gente, primeiro, como é que essa estruturação de fornecimento de vocês, sabendo que vocês devem perder muita área
de pecuária por aumento de produtividade, em primeiro lugar, e em segundo lugar, por transferência de área de pastagem para a área agrícola. Então, é uma primeira assim, a reorganização do seu padrão de fornecimento mirando o futuro. Depois eu tenho mais algumas perguntas para você. Obrigada, Marcelo. Bom, acho que é importante a gente começar pensando em sistemas alimentares, né? Estava conversando, acho que a Ludmila devia estar no painel, porque já é a segunda vez que a gente vai citar o nome dela aqui. Mas a gente estava conversando como a gente está organizado na forma de sistema. Não dá para olhar só a pastagem, não dá para olhar só a produção de soja, não dá para olhar só a floresta. A gente tem que olhar para essa paisagem completa. E olhando essa paisagem completa que vem se modificando, o Brasil tem aptidão para produzir muito mais com as áreas que ele já tem disponível para produção. E mesmo nessas áreas que a gente tem perdido produtividade por conta da mudança climática, a gente pode compensar nas áreas degradadas. E eu tenho dito, estou lançando essa campanha da gente não dizer que são pastagens degradadas, são áreas degradadas, porque ali não se faz mais nada, ali não se faz pastagem. E tem uma quebra de paradigma em olhar para a pastagem como uma cultura. Na verdade, o Peleco, que é o produtor da Fazenda Roncador, ele costuma dizer que o boi vem fazer o papel de colher essa pastagem, né? Então, a gente vai ter mais de uma safra na mesma área. É assim que a gente olha para a produção de uma forma sistêmica e ali a gente vê essa oportunidade de aumentar a produção de carne, de pastagem, trazendo a renda para o produtor também, que acho que é importante pensar nos ciclos das produções e entender que a pecuária é um produto de ciclo mais curto. Então, o produtor tem uma oportunidade, mesmo o pequeno produtor, e aí falando sobre como que a cadeia da pecuária está organizada no Brasil, a gente consome os animais que chegam ali no nível direto de fornecimento para os frigoríficos, mas a gente tem uma cadeia por trás disso de produtores de médio e pequeno porte ao longo dela, com animais que viajam de uma área para outra, às vezes de um estado para o outro, e chegam para depois chegar na colheita desses animais também no final desse processo, distante dos lugares onde nasceram. Então a gente tem uma oportunidade no Brasil, de fato, de compensar essas deficiências de produção, seja por conta da mudança climática, ou seja, pela produtividade das áreas, fazendo mais nas mesmas áreas. Então, quando a agricultura vai diminuir, e ela pode até ceder algumas áreas, na verdade, ela vai incrementar o componente da pecuária que o Brasil tem tanta aptidão para fazer. Tá, você está implementando lá na sua área o que você chama de escritórios verdes, né, se eu não me engano, Sim. né? Explica qual o conceito disso aí, o que vocês esperam ter de volta com isso? Desde 2009, quando o setor da agroindústria de produção de carne no Brasil iniciou o compromisso público da pecuária em relação à diminuição do desmatamento, nós entramos numa lógica de bloqueio de fornecedores. Toda a indústria organizada começou a bloquear fornecedores que não estavam de acordo com a política de compra. Isso dito, seria o desmatamento ilegal a partir de 2008 e, no caso do bioma Amazônia, desmatamento zero. Há 3 anos atrás, a JBS e outras empresas do setor também entenderam que esse ciclo contínuo de bloqueio de fornecedores não ia terminar de uma forma sustentável, tanto para nosso setor como para os próprios produtores. Então, a gente iniciou um processo no primeiro ano de fazer a regularização desses produtores, não só fornecedores diretos da JBS, mas fornecedores de pecuária do Brasil, onde esses produtores podiam acessar esses escritórios. A gente começou com 3 escritórios, passamos para 10, hoje nós temos 20 escritórios verdes nas nossas unidades físicos e mais um atendimento digital que atende o Brasil todo. Mas, tão logo a gente conseguia fazer a regularização socioambiental desses produtores, a gente notava que tinha uma deficiência na informação e no conhecimento desses produtores para aplicar a tecnologia no campo. E quando a gente fala tecnologia, ninguém aqui está falando de inteligência artificial e grandes tecnologias. A gente está falando, na verdade, de uma tecnologia que é muito antiga, que é a agricultura regenerativa, ou seja, a preservação dos recursos que aquela propriedade já tem.
E aí tem uma outra tecnologia que é muito simples e que é o calcário. Nós identificamos que, levando esse conhecimento e esse acesso a práticas agrícolas muito simples, na verdade, o produtor tinha condição de aumentar a sua produtividade. Então, a gente fez um primeiro passo, que é a regularização socioambiental, a gente continua fazendo nesses 20 escritórios, ampliamos nesse ano para assistência técnica. E também, quando se fala em assistência técnica, é importante dizer que não adianta sair lá da Faria Lima, em São Paulo, e prestar assistência técnica em Novo Repartimento. A gente precisa lidar com fornecimento de mão de obra local, pessoas que conheçam as regiões. Então, hoje, os escritórios verdes atuam localmente, com parcerias com essas consultorias, para prestar assistência técnica para os produtores. E o terceiro nível, que é a gestão. A gente leva um programa de gestão para o produtor entender em números o que a propriedade dele está proporcionando para ele em termos de lucratividade e renda, e assim perpetuar essa estadia desses produtores no campo e evitar que eles saiam das suas atividades e muitas vezes, principalmente o pequeno produtor, acabe se marginalizando num mercado ilegal, num mercado de desmatamento, que não é esse o objetivo. Então, a JBS tem esse programa de escritórios verdes, e o que a gente tem feito agora, mais uma etapa, é o que a gente chama de escritório verde agnóstico. A gente está indo para estados onde nós não temos atuação, como o Maranhão, por exemplo, para que a gente possa testar esse modelo fora das nossas operações também. E, para além, só a gente está falando aqui de pecuária, mas produtores de grãos também são atendidos por esse escritório verde, olhando mais ali para as nossas operações na Seara, por exemplo, que são de suínos e aves. Maravilha, obrigado. Marcelo, cheguei em você, amigo. E você viu que a Liege foi gente boa, que ela me deu uma deixa, né? Ela já falou que não adianta fazer assistência técnica com a Faria Lima. E você é mais do que a Faria Lima. Você é City Londrina, você é Wall Street, você é Beijing, Xangai, você é mundo inteiro através do World Business. Butantan, sobretudo. Também, principalmente. Meu amigo, é o seguinte, vamos lá, tem um dado americano, eu não sei se ele já está defasado, e o dado é o seguinte: a cada $1 que se gasta em alimento, 7 centavos chegam no produtor, 93 centavos ficam na cadeia. O mundo espera que com esses 7 centavos, a produção primária de alimentos e de carnes, de proteínas, faça tudo. Seja sustentável, aplique ciência, tecnologia, mudança de recursos humanos e assim por diante. Tá? Mas a gente sabe que no dialeto inglês o dinheiro fala, e sempre fala mais alto. Então fala mais alto quando vem de cima para baixo, justamente nas grandes empresas que estão nos 93 centavos a cada $1. Você congrega um mundo de CEOs que tem um poder econômico no mundo hoje. Como é que a gente aproxima a visão das empresas lá no topo, no último andar, com a necessária visão da produção primária, que nós temos tão longe desse universo que às vezes o produtor primário nem sabe o pensamento lá na ponta. Então você tem essa responsabilidade. Me fala um pouco desse movimento, como é que ele está acontecendo e como é que ele está se aproximando da produção por aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado aos organizadores. É um enorme prazer estar com vocês aqui. Referências na vida, no setor. Gente muito, muito boa, muito qualificada na plateia e aqui no palco comigo. Estamos aí nesse mundo com muitas iniciais, e só para explicar, quando o Marcelo faz referência ao PIB global, eu represento aqui o World Business Council for Sustainable Development, que é uma organização que foi fundada na primeira COP, quando o Brasil fez a Conferência da Terra no Rio de Janeiro, em 92. O secretário-geral da ONU, na época, teve a ideia de que, precisamos do setor privado estar presente quando esse processo iniciou. E desde então foi fundado esse grupo que congrega as maiores empresas globais interessadas no tema da sustentabilidade. Então hoje é 1/3 do PIB global que está afiliado ao World Business Council, empresas de alimentos, empresas financeiras, empresas que são muito conexas a todos os temas que a gente está discutindo aqui. E eu estou também representando o CBEDS, que é o capítulo brasileiro do World Business Council, que faz a mesma coisa com as maiores organizações no Brasil, também já há 27 anos, conexa ao tema da sustentabilidade. E eu entendo que tem uma perspectiva do que o mundo quer do Brasil e o que o Brasil quer do mundo, para a gente chegar nos 93 centavos e nos 7 centavos, como que a gente conecta uma coisa com a outra, né? Tem uma demanda muito grande hoje,
circulando, sobretudo aqui nesse momento de negociação da COP29, no tema de como a gente vai fixar as regras para o funcionamento dos mercados aqui para frente. E daqui até a COP30, eu acho que tem uma oportunidade muito grande para a gente pegar muitos frameworks, matrizes, etc., e reduzir a 4, que eu acho que são os mais importantes e os que conectam as dimensões da ciência, de política pública, de produção e de finanças. Para a gente dar o que hoje já está relativamente bem estabelecido com números, mas da atração de um ao outro e a gente conseguir conectar essas dimensões. Então, os números do IPCC são claros, todo mundo conhece, os números de ciência. Os números de política pública são revelados pela NDC. O Brasil trouxe aqui uma nova NDC um pouco mais ambiciosa, o que foi muito bom. As empresas terão que reportar pelas métricas de SSB e você tem finanças dimensionando o tamanho dos riscos e a capacidade de conferir empréstimos ao produtor que favoreçam a decisão de bons negócios e da tomada de boas decisões. Esses mecanismos eles já existem, mas um não se conecta ao outro. Então, acho que o mais importante daqui em diante é a gente garantir que um esteja lastreado no outro e que a gente consiga trazer política pública e finanças para aumentar os ganhos de quem está produzindo da forma mais correta. Eu acho que um dos melhores exemplos é uma das parcerias que o IPAN tem com o WBCSD, que é o Soft Commodities Forum, que agora também vai passar a ser o Brazil Landscape Accelerator, em que você tem uma parte muito importante do Cerrado tentando mostrar que não só é possível conjugar as 4 dimensões, como você tem ganhos de produtividade muito grandes, respaldados pela ciência, quando essa produtividade aumenta a área de proteção. Então, há uma conexão direta entre reserva legal, a proteção e a possibilidade de, como colocou muito bem a Liege, de não você ter uma agricultura e uma pecuária cada vez mais intensiva que vai fazer uso de áreas degradadas e não vai ter que derrubar absolutamente mais nada. Acho que isso é o primeiro, é o que o mundo quer do Brasil e é o que a gente precisa construir. Aí tem algo que é outra dimensão, que é o que o Brasil quer do mundo, o que a gente deve construir daqui até lá e como a gente coloca a agenda de natureza de uma forma mais clara para que o produtor possa receber parte desses recursos, não só em termos de carbono, mas que a gente construa essa agenda de biodiversidade com muita força e que a gente junte essas 4 dimensões que hoje estão completamente descoladas no tema de natureza, né? Então a gente tem no campo da ciência o IPBS, que está sediado em Bonn, devia estar sediado em Belém, possivelmente, né? Falando sobre natureza com cerca de 80 cientistas. A gente tem as EPAMBs, que o Brasil soltou a dele, ainda não veio a público, mas está construindo e deve agora cada vez mais associar o que é a produção agrícola com a estratégia de natureza. E o André falava mais cedo hoje comigo como é evidente que há um ganho muito grande quando a gente sai da teoria do xadrez e a gente conecta os remanescentes todos, tanto para a política pública quanto para a produção, né? Então, eu acho que tem um caminho que já está muito claro, o Brasil já começou a adotar e agora a gente tem que dar escala, visibilidade e enforcement, política pública garantindo que ele seja execuível. Há uma pressão enorme do mercado consumidor, sobretudo europeu, para garantir que toda essa legislação seja observada. E vejo um interesse crescente no campo da China em ter também. Eles têm já um mercado regulado de carbono bem estabelecido e uma das grandes saídas para o Brasil é a conexão desses mercados que são seus principais clientes, né? Então, temos aí, eu acho que o World Business Council está montando um grupo com 30 CEOs, 15 de fora, 15 do Brasil, para auxiliar o governo brasileiro e a bioeconomia é um dos temas principais, eu acredito que seja o tema da COP de Belém. Então, vamos construir juntos daqui até lá essa agenda. Ótimo, Marcelo. Obrigado. Ana Paula, te deixei por último propositalmente, porque você agora já ouviu diversos stakeholders aqui da cadeia, mas você é a produtora. Você está aqui na mesa como aquela que toda manhã levanta e olha para cima e fala assim, bom, eu não administro sol, eu não administro chuva, eu não administro os impostos, eu não administro os salários, eu não regulo o preço dos insumos porque o mercado faz isso. Eu não regulo o preço de venda porque o mercado faz isso. Ou seja, você tem um negócio que é o mais arriscado do mundo, o pessoal acha que é derivativo, mas não é produção agrícola. E o único controle que você tem é na sua gestão de custo. Então, conta pra gente aqui
o segredo de unir uma produção de alta qualidade, alta produtividade e sustentabilidade dentro de uma área de produção pecuária e agrícola. Seja bem-vinda, Ana Paula. Ana, Você me ouve? Não? Baixo. Opa. Ana, eu já assisti outras apresentações suas e você tem realmente uma fazenda modelo. Você tem aí praticamente um processo de economia circular aí dentro, né? Você une todos os pontos aí da sua produção. Fala pra gente, para que as pessoas possam conhecer como é que você uniu todos esses pontos, o que você faz, o que você produz, qual que é, a sequência de produtos que você faz, desde a da entrada até na saída. Explica pra gente, porque é muito interessante também a modernidade implementada no seu sistema. Eu já conheço a sua propriedade aí de outras apresentações suas e você tem aí um modelo de economia circular implementado aí, né? Você faz uma sequência, explica pra gente, mostra pra gente, para as pessoas que não conhecem aqui, explica um pouquinho o que você faz, sua sequência de produção, como é que você usa os resíduos, os subprodutos, como é que você integra toda a produção dentro da sua propriedade, por favor.
Espetacular, Ana. Muitíssimo obrigado. É proposital a pergunta, porque não, todo mundo tem que visitar. E por que eu pedi para ela fazer essa explicação aqui? Para fazer um ponto com um comentário do Dr. Ratan Lal e depois com as conversas de uma reunião que nós tivemos lá em Colômbia, que foi produzida pela Isabela durante a Semana do Clima de Nova York. Tá? Primeiro, o Dr. Ratan Lal fala que quando ele vem ao Brasil, quando ele vai ao Brasil, ou um país tropical, e ele vê algum produtor, algum empresário projetando para o futuro que a sua produção será carbono neutro, dá muita tristeza para ele. Porque à luz da ciência e tecnologia, como a Ana acabou de provar para a gente que ela faz na propriedade, a cada unidade de carbono, de input que ela tem, ela sai do outro lado com no mínimo 8 unidades de carbono de input. Ou seja, à luz da ciência e tecnologia, toda a agricultura pecuária tropical já deveria ser carbono positivo. O que significa que se a gente pegar o exemplo da Ana e multiplicar, a gente reforma a estruturação da produção agrícola no mundo. E mais um detalhe, ela falou aqui de um processo que a gente olha, que é um processo de emissões e remoções. E aí eu chego na nossa reunião de Nova York, né, Isabela? Onde ficou claro que nós temos total conhecimento, ou quase total conhecimento, de tudo que são as emissões. Mas quando a gente pergunta quais são as remoções que os sistemas alimentares fazem no mundo, ninguém sabe responder. Então a gente acaba criminalizando um setor até por não ter aplicado adequadamente a estrutura científica para pesquisá-lo. Nesse sentido, nós vamos caminhar agora para os nossos últimos 20 minutos, o que vai dar aqui uns 5 minutos para cada um. A pergunta não vai ser a mesma pergunta para todos vocês, tá? Duas opções, uma de ações de médio prazo e ações de longo prazo, para que a gente possa sonhar em reestruturar os sistemas alimentares mundiais, a exemplo desse que a Ana Paula colocou para a gente. Quem quer começar com esse desafio? Vamos lá, André. Alô? Curto prazo, médio prazo? Longo prazo também. Longo prazo. Eu vou pegar, obviamente, Amazônia, Cerrado, que eu conheço. Curto prazo, Marcelo. Assistência técnica para a agricultura familiar. Tá? A Ana Paula, né? A Ana Paula faz recria e engorda. Tem a etapa anterior a que ela faz é a cria. Ou seja, são os pequenos agricultores em geral que produzem os bezerros. Tá? Na região amazônica, onde tem uma produção substancial de bezerros e uma altíssima dependência, isso é um ponto importante, Marcelo, da agricultura familiar à pecuária. Tá? Nós estamos falando aqui de entre 3 e 4 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem do boi na Amazônia. Tá? Eu não consigo encontrar uma equação que se resolva o futuro da Amazônia sem a gente pensar muito claramente o boi. Agora, a lotação de pasto que a gente tem, né, o head count, né, a contagem de animais por hectare, é entre meia cabeça e uma cabeça em média. Tá? Aí agora eu vou dar um exemplo como agrônomo que eu sou. Se a gente coloca calcário, como a Ana Paula falou, um pouco de nitrogênio, a gente piqueteia, coloca cerca para poder otimizar o aproveitamento de pasto. Eu construo um curral para conforto animal. Eu ponho uma bomba para tirar os animais da beira do rio e recupero a APP. Eu chego a 4, 5 cabeças por hectare. Então, no curto prazo, Marcelo, a gente precisa de assistência técnica. Tá? Nós provamos isso no IPAM, a gente fez um trabalho, acho que você conhece, onde a gente forneceu assistência técnica para 3 mil famílias, assistência técnica de qualidade para agricultura familiar, continuada, agrônomos treinados, veterinários, para encurtar a história. Foram 3 mil famílias, 25 milhões de reais investidos, 45 técnicos disponibilizados para esse trabalho. Resultou isso tudo em 2 números, tá? 140% de aumento de renda em média e 80% de redução no desmatamento. Então, a equação assistência técnica no curto prazo, isso pode começar segunda-feira, tá? O impacto é quase imediato. Então, no curto prazo, eu diria assistência técnica. No médio e longo prazo, a gente redesenhar os incentivos fiscais. Hoje, os incentivos em geral, não só os fiscais, os creditícios, os incentivos, subsídios. Hoje, a gente tem ainda, por incrível que pareça, desincentivos no Brasil. Tá? Para eu poder obter um título de terra no INCRA, eu tenho que provar que a minha terra foi desmatada.
senão eu não consigo o título da terra. Ou seja, tem um desincentivo para eu manter floresta. Para pegar um exemplo, tá? Nós temos no Brasil um sistema de financiamento público que se chama Plano Safra, que você conhece muito bem, acho que todos aqui conhecem, tá? O Plano Safra hoje, agora que ele começa a ter alguma exigência de cumprimento do Código Florestal, mas até pouco tempo atrás, se eu fosse um fazendeiro que destruiu a minha fazenda inteira, estou completamente fora da lei, a taxa de juro para mim e para o meu vizinho que cumpre a regra é o mesmo. Então nós temos que redesenhar esses incentivos. A boa notícia é, temos as políticas públicas, como o Plano Safra e como outros tipos de incentivo. A má notícia é que eles ainda estão defasados, quer dizer, esse processo precisa de ser modernizado. Então, no curto prazo, assistência técnica, especialmente para a agricultura familiar, no médio e longo prazo, reposicionar os incentivos para que esse processo se consolide e no médio e longo prazo a gente tenha mais concentração de produção, mais intensificação, consequentemente liberando áreas para outros tipos de cultivo, como bem a Liege colocou, ou até mesmo para conservação florestal e para recuperação de florestas. Ótimo, André. Nathalie, eu queria até pedir um complemento seu, Nathalie. Sim, Como é que você vê a colaboração internacional, sim. vamos dizer assim, uma colaboração pré-competitiva até, na transformação desses sistemas aí de curto, médio e longo prazo também, em complemento à pergunta anterior, por favor. Ah, sim. Obrigada. Sim. Concordo. Oh, alô? Está funcionando. Ok. Não, concordo com todas as ações. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Perdão, está melhor? Ok. Não, concordo com o André. E eu acho que na perspectiva internacional, o Brasil acaba de submeter seu novo NDC, seu plano que explica todas as ações, iniciativas para cumprir com o Acordo de Paris. E esse inclui muitas coisas que podem ajudar com melhorando sistemas de managem de pastagem, ILPF, diminuir o desmatamento ilegal, ajudar ou incentivos para pagamentos para conservárias que podem ser desmatadas legalmente. E acho que, por exemplo, nessa conferência é uma oportunidade explicar todas as ações com todo o mundo. E se tem necessidade de mais dinheiro, por exemplo, governo a governo ou no nível do Estado e também dentro do setor privado, instituições financeiras e empresas de alimentação que estão utilizando produtos do Brasil e no futuro elas querem utilizar mais ou ajudar a produção, a aumentação da produção no Brasil para usar todas as cadeias internacional, global. Então, eu acho que o Brasil pode é um liderazgo nesses sistemas técnicos. Por exemplo, Embrapa tem sistemas que podem ser replicados em outros países. Acho que outros países podem replicar alguns sistemas, ideias. A pesquisa do Brasil sobre mapas e todo o conhecimento do uso do solo e todos os efeitos e os impactos do cambio climático. Tudo isso pode ser, todos esses problemas e oportunidades são globais. Então, eu acho que isso é mais importante e também acho que algumas das barreiras em termos de utilizando todas essas oportunidades de aumentar a produtividade é comunicação. E também acho que, porque no ano onde todo tem acesso à internet, é possível ajudar com comunicação, com informação, disseminação das melhores práticas da agricultura. Pois é. E acho que o tema do seminário hoje era como alimentar mais 1 bilhão, né? Então tem muita gente para vir para consumo também e tem uma necessidade do mundo atender. E os temas do Brasil não são só do Brasil, são do Brasil, da África subsaariana, do Sudeste Asiático. Eu diria para você, a solução de curto prazo, eu gostei muito, você me fez um convite para ver uma palestra do professor Rattan lá, eu gostei muito da fala dele, eu aprendi muito naquele dia. E teve uma ideia que me parece que essa é a ideia do curto prazo, que é a saída da planta para o solo, né? A gente precisa ter um olhar da agricultura mais atento para a qualidade do solo, porque é lá que vai fixar
carbono, a gente vai aumentar a biodiversidade e vai melhorar a qualidade da produção. Tem um tema de eficiência sustentável também, que é fundamental na qualidade do solo. Agora, no longo prazo, eu acho que a gente falamos pouco hoje aqui de algo que o WBCSD está trabalhando muito, que é a conexão entre empresas de tecnologia, agricultura e a grande tecnologia. Então, hoje o Brasil deu início a instrumentos como o CAR, que são fundamentais para você ter um mapeamento do seu território. Agora, a conexão entre o imageamento, a propriedade, os mecanismos de financiamento e o que a unidade produtiva está fazendo em outras dimensões é o futuro. E é o que a gente tem que construir para que isso convirja para a agricultura de baixo carbono com recuperação de áreas degradadas. Esse é o futuro da agricultura. Obrigado. Ana, como é que você leva nessa exposição de curto, médio e longo prazo, o seu exemplo para os seus vizinhos? Vou começar só por aqui. Você me ouviu, Ana? Não? Nesse sentido de olhar o curto e o médio prazo, como é que você acha que conseguiria replicar o seu exemplo nos seus vizinhos, por exemplo? Os vizinhos aí próximos. Muito obrigado. Liege, quantos fornecedores você tem mesmo? Você me falou um dia, 18 mil? Não? A gente tem 70 mil fornecedores cadastrados no nosso sistema e por ano a gente comercializa com 30 mil. Olhei hoje os dados de 2017, o Brasil tem aproximadamente quase 7 milhões de propriedades rurais e 5 milhões de produtores rurais. Então tem um desafio enorme, né? Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E aí você falou muito de médio e curto prazo, eu vou concordar, discordando do André, que eu acho que curto prazo é o Pix na conta do produtor para ele poder fazer o que precisa ser feito. É o dinheiro agora, é amanhã, não é hoje. Não é depois de amanhã, é hoje. Então, assim, falta o dinheiro chegar em quem precisa. A pecuária, sobretudo, ela tem um sistema que é muito autofinanciamento, são poucas linhas de crédito para a pecuária. Então, o produtor ele fica ali sem ter margem, né? A gente fala tanto em margem no varejo, margem na indústria, mas o produtor fica sem margem, muito pressionado. Então, acho que o curto prazo, não é nem médio prazo, é o incentivo. Incentivo mesmo, é dinheiro na conta do produtor. Eu acho que depois de terra indígena e unidade de conservação, o lugar que mais tem preservação hoje é o CAR, é dentro do imóvel rural. Então isso tem que ser remunerado também, juntamente com os demais locais de conservação. Depois, eu acho que no longo prazo, a gente não falou aqui, mas a gente tem que pensar em ciência, né? Quando que a gente vai falar do metano biogênico? Quando que a gente vai falar desse balanço do carbono, não só da emissão, mas também da remoção? Quando a gente olha, a gente fez agora o balanço de carbono de 150 propriedades e quando a gente compara os dados da média brasileira das fazendas com a média da JBS, a gente já tem aí uma redução em emissão, sem olhar para a remoção, de mais de 30% de um grupo para o outro. Quando eu pego fazendas como a da Ana Paula, fazendas com agricultura regenerativa, com integração, com rotação de culturas, isso cai em mais 30%, 60% muitas vezes e vai para remoção de fato, ainda sem olhar o fator solo do que está sendo estocado de carbono. Então, eu acho que no longo prazo a ciência precisa olhar para a agricultura e pecuária tropical sem preconceito. A gente precisa vencer essa barreira do preconceito internacional em relação à produção tropical e a ciência precisa chegar nisso. E por último, e aí é um sonho, né? We have a dream. É
é a gente conseguir fazer a regularização fundiária no Brasil. É, de fato, relacionar o CAR com o proprietário da fazenda, né? A gente poder parar com especulação e poder, de fato, atribuir a quem se deve tanto o bônus quanto o ônus, porque muitas vezes é um arrendatário, é alguém que chegou ali depois. A gente tem uma consultoria que a gente contratou uma vez para tentar fazer junto nos escritórios verdes a regularização fundiária. Na primeira semana a gente já entendeu que não ia dar e a gente desistiu. E ele conta um caso que ele foi fazer uma regularização numa fazenda em Minas Gerais e que ele foi voltando e ele chegou nas capitanias hereditárias. Boa sorte para o tradutor. E aí, assim, você vê o tamanho da dificuldade e há quantos anos a gente tem esse legado negativo de terras no Brasil. Então, sem dúvida, eu acho que médio prazo, ciência, longo prazo, regularização fundiária e curto prazo, dinheiro. Porque sem o incentivo financeiro, a gente não vai sair de onde a gente está. O produtor rural ele é livre para escolher o que ele quer fazer dentro da propriedade. A gente precisa lembrar que a gente está falando de propriedade privada, né? Num país que é uma democracia. Então, o produtor ele escolhe o que ele quer fazer. E se a gente colocar o componente financeiro em primeiro lugar, com certeza ele vai escolher fazer aquilo que o incentivo financeiro trouxer. O André parece que quer complementar no tempo. Nós já foi aqui. E o Marcelo também. Vamos lá. Rapidinho. Não, eu vou... Tá saindo? Tá saindo? Tá saindo? Já que a Liege discordou de mim, eu vou concordar com ela. Eu acho que tem razão. Inclusive, Marcelo e pessoal, a gente mapeou no IPAM entre Cerrado, sul da Amazônia, Cerrado e Matopiba, né, que a gente concentra aí grande parte da produção brasileira, inclusive da pecuária. Nós temos 22 milhões de hectares, ou seja, uma área do tamanho de 2 Portugal, tá? Que é o que a gente chama de excedente de reserva legal. É floresta que pode ser desmatada legalmente, né? Que está lá aguardando o momento de ser desmatada, curiosamente, ou enfim, com um custo de oportunidade muito baixo, em torno de $100 por hectare ano. Então nós estamos falando aqui de 2 bilhões a 2 bilhões e 200 milhões de dólares que poderiam estar sendo esse PIX, Liege, que você falou. Quer dizer, esse recurso está lá na forma de floresta. O que a gente tem que criar é a estrutura de compensação ou de pagamento por serviços ambientais para fazer esse PIX chegar lá na ponta. Obrigado por discordar de mim. Bom, gente, passa rápido o tempo, hein? Nesses quase 55 minutos nós estamos juntos aqui, nós falamos de ciência, tecnologia, produtividade, cooperação internacional, comunicação, economia circular, agricultura de altíssima produtividade, pecuária de altíssima produtividade. O resumo aqui é: o Brasil tem uma agropecuária de primeiro mundo. Os nossos concorrentes sabem disso, os nossos compradores sabem disso. Mas nós temos dramas nacionais que nós precisamos endereçar, né? Endereçar o desmatamento ilegal, que é uma vergonha nacional, endereçar a própria discussão do desmatamento legal para o futuro, essa interminável discussão da regularização fundiária. Ou seja, nós temos trabalhos a serem executados, mas a nossa agropecuária é muito boa. E a gente tem que partir para essa questão de analisar com muito carinho as remissões, até as remoções, para serem integradas na nossa ND6, nas nossas projeções. Se a gente faz uma projeção de longo prazo, mas parte de uma premissa errada, a gente vai errar essa projeção de longo prazo, então a gente precisa tratar disso. Nós estamos entrando agora no ano de véspera de COP, depois nós vamos ter o exercício da presidência da COP por mais um ano, o que significa que nós teremos protagonismo na palavra, na mensagem, na comunicação. Então, para encerrar, eu vou desafiá-los a cada um com uma frase me dizer o que vocês esperam desse curto prazo nos próximos 2 anos, dentro da sua escala de otimismo. Eu acho que o Brasil tem o desafio de trazer a natureza para o balanço e a gente aprender a incorporar as dimensões de natureza e clima dentro da dimensão da produção. Se tem alguém que pode fazer isso, é o Brasil. Obrigado. Eu vou nessa linha também, quer dizer, a gente tem que precificar a natureza no sistema produtivo e ao precificá-la, valorá-la, e ao valorá-la, conservá-la, e ao conservá-la a gente produz mais. É simples assim. Sim, eu concordo. Não sei se tem outra. Eu vou falar uma frase que é "Show me the money". Ana Paula, uma frase de encerramento.
Bom, como vocês puderam ver, os nossos problemas são as nossas soluções também e que nós temos que tratar. Mas essa integração do Brasil com o mundo. E a sua? A minha frase é gratidão e agradecimento a essas 5 pessoas maravilhosas que emprestaram o seu conhecimento, o seu tempo para nos honrar com uma conversa tão maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês.